Os pais e responsáveis de crianças devem ficar atentos. Novos casos da doença mão, pé e boca apareceram nos últimos dias em Timbó. É uma doença muito comum entre crianças de até 4 anos e se espalha facilmente em ambientes como creches e pré-escolas. Nos últimos dias, 10 casos foram confirmados. A mão, pé e boca é causada por um vírus e pode provocar febre, feridas na boca e até erupções avermelhadas nas mãos e pés. A transmissão acontece pelo contato com saliva, secreções respiratórias ou até mesmo fezes de pessoas infectadas. Por isso, os educandários locais estão em alerta. No NEI Sonho de Criança, alguns casos já apareceram. A diretora Daiane Jäger conta como a equipe tem lidado com a situação e quais medidas foram tomadas. A gente recebeu da Secretaria de Educação álcool em gel, álcool líquido, a gente sempre recebe de licitação, né? Mas a gente está com bastante frequência fazendo a higienização de todos os espaços, as operacionais também, e conscientizando os pais, então, que a gente precisa fazer bastante a parte de higiene, né? As crianças, ao ir para o refeitório, então eles lavam bastante a sua mão com água e sabão, passando o álcool. A questão na limpeza, lá na cozinha, né? Então a gente sempre pede ainda para as operacionais da cozinha. Ao final da lavagem da louça, dos utensílios, né, colheres e o garfo, o prato, a gente pede para elas também passar uma água bem fervida para a gente conseguir evitar essa propagação, essa contaminação do vírus. Quem reforça esse cuidado é Antonieta Graupe, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Timbó, que alerta para os principais sintomas e orientações às famílias. Ela é uma síndrome que acomete principalmente educandários, onde tem muita circulação de vírus. E como a forma dela de transmissão é oral fecal, quer dizer que ela pode ser transmitida por secreções da boca, o espirro, a saliva, a tosse, a coriza, como também nas fezes da criança. Então, normalmente essas crianças, né, não têm o hábito ainda porque não têm cognição para, né, passa a mão na boca, passa a mão no objeto, esse objeto acaba se contaminando, aí vem outra criança, pega esse objeto contaminado. Então, é nessa forma que é a transmissão. Ela se estabelece por meio de lesões na região perilábios, região principalmente de palma da mão e dorso e palma do pé. Essa síndrome, ela normalmente vem associada à febre, uma febre hoje, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, 37,5 já é febre. Junto vem dores na garganta, lesões, as lesões podem acometer a região da garganta. Nisso, a criança pode apresentar um pouco de vômito, normalmente perda de apetite, até porque não consegue engolir direito, né? E um mal-estar, então ela fica mais fraquinha, ela não consegue comer direito, as lesões incomodam, elas coçam, né? Então, esse é o estado do quadro geral que a doença normalmente acomete a criança. Ela é bem característica que ela começa já a ser transmitida, né, por via respiratória até 3 dias antes dos sintomas. Então, quando a criança começa a ficar moadinha, né, começa a aparecer uma bolinha, uma vesícula, ela já está transmitindo. Quando já floresce, então, as feridas, lesões, que fica mais característico junto com a febre. Então, os pais essas crianças vão ser afastadas, então, como ela é uma doença altamente contagiosa, mas benigna, ela tem que ser afastada. Até por questões que ela não come direito, ela vai ficar fraca, tem que ser hidratada. Então, o ideal é ela ficar em isolamento com algum familiar ou cuidador. Esse isolamento vai ir de 7 a 10 dias ou até que as feridas parem de produzir secreção. A criança vai receber, então, normalmente, medicação antitérmica ou analgésica, então, para aliviar a dor e baixar essa febre, e bastante hidratação. Não é uma doença que necessite antibiótico, né, nenhum tratamento mais sério, salvo as exceções, podemos ter. Mas, na sua maioria, ela vai ter, então, tratar os sintomas ali, febre e as lesões, né, e tomar, então, bastante líquido para se hidratar. Então, os pais vai ter esse cuidado, né, de a criança lavar a mãozinha, limpar a mãozinha, os objetos que a criança toca, higienizar toda vez, o ambiente que ela está sempre arejado. Então, são esses cuidados. A doença não é grave, mas vale o aviso. Atenção redobrada aos sinais e, se necessário, isolamento dos pequenos. Uma ação que parece ser tão simples, mas que ajuda muito a evitar o contágio dessa doença.
Para a Rádio Cultura de Timbó, Julian Vilvert.